Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Sejam todos bem-vindos a este canal que tem por objetivo trazer mensagens de fé, de esperança, trazer oração que junto com a sua oração, tem o objetivo de trazer para a sua vida bênçãos de Deus, transformação, poder de Deus transformado em bênçãos para a sua vida. Não confie na minha oração, não confie naquilo que você ouve nesse canal, mas confie na pura e inadulterada, sem mistura, Palavra de Deus revelada através do Espírito Santo. Se você quer acertar, busque o Espírito Santo. Se você quer acertar nas suas decisões, para de confiar em homem, para de confiar em liderança humana, acima da sua confiança em Deus. Tem nada de errado você confiar no seu líder, você confiar no seu pastor, você precisa confiar naquele que se coloca como um servo de Deus, naquele que tem um dom, naquele que preza por um ministério. Tem nada de errado você confiar nele, mas jamais coloque a sua confiança nele, nesse ministro, nesse pastor, nesse pregador, acima da sua confiança em Deus. O maior erro que as pessoas têm cometido hoje é isso. Não é confiar no pastor. Você tem que confiar nele. A Bíblia manda nós confiarmos no nosso pastor. A Bíblia manda nos orienta, a Bíblia nos exorta a termos confiança no homem de Deus. Quando estivermos enfermos, pedir para que o presbítero, ou para que o pastor, ou para que enfim, os termos que a Bíblia utiliza, né? O bispo, pastor, presbítero, que diz assim as diversas traduções, devido às diversas regiões para onde as cartas eram determinados. Hoje não é um assunto, mas o que acontece é que no meio de tantas confusões que existe, né, as pessoas tomam por entendimento que um está abaixo do outro. Então é o presbítero, depois é o pastor, depois o bispo, e vão criando aí uma escadinha hierárquica, né, e criando não, eu confio nesse, mas aquele está acima, então o meu nível de confiança no bispo tem que ser maior do que a confiança que eu tenho no pastor, enfim. Isso tudo é uma manobra para levar as pessoas a confiar no homem, ao invés de confiar em Deus. Você deve confiar em Deus, você deve confiar no seu pastor, mas acima do pastor está Deus, que é o bom pastor. Jesus é, e ele deve ser o seu, o meu, o nosso verdadeiro bom pastor. O homem é quem nós temos por líder espiritual, não é? Vamos dizer assim, o pastor, aquele que nós temos como nosso pastor, ele é um homem, ele é falho. Agora, Jesus Cristo é perfeito. Então, nós temos que olhar para esse homem com graça, olhá-lo com graça, olhar pedindo a Deus, que é o bom pastor, a Jesus, que é perfeito, que dê graça para este homem, que é o nosso pastor, humanamente falando, nosso líder, aquele que ajuda a nossa fé, para que Deus derrame graça sobre ele, para que ele não caia nas tentações, não caia naquilo que derruba os homens, né? Que derruba um homem que está diante de um povo, que o inimigo vai lutar para derrubá-lo. Então, devemos olhar com amor, com graça, com compaixão, pedindo a Deus que o abençoe, mas jamais tendo essa pessoa como nosso ídolo, como alguém até superior a Deus. De maneira alguma, isso é um engano. E isso tem levado muitas pessoas depois, posteriormente, a cair na fé, porque idolatram tanto um homem, aí o homem cai, porque o homem se incha
de tantas considerações que recebe, ele começa a achar que ele está num nível que não há quem o derrube. E é nesta hora que o inimigo dá-lhe uma rasteira e que Deus permite que ele caia para que as pessoas que estão olhando para ele tenham que tomar uma decisão. E no cair o homem, a liderança, o líder, a maioria que estava olhando para ele se perde, né? Toma o caminho da perdição. Mas aqui tem aqueles que estavam firmados em Deus e que se alinham, tomam uma posição e firmam-se em Deus através da sua palavra e seguem na caminhada, né? Então é esse tipo de fé que nós desejamos, é esse tipo de fé que nós desejamos a nós e a você que acompanha especialmente esse canal, que você não confie naquilo que nós dissemos acima de Deus, mas que você confie naquilo que nós estamos te orientando. Busque a Deus. Encha-se com o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Busque mais conhecimento da palavra de Deus. Nisso você pode confiar. Confie. Experimente. Quando nós dissemos experimente Deus, ore, peça a Deus aquilo que você tem necessidade e confie na sua oração. E você verá a glória de Deus. Eu tenho visto a glória de Deus na minha vida. Quando eu oro, coloco diante do Senhor coisas simples e Ele entra na minha vida e me dá o melhor. E quando eu coloco diante dele coisas complexas, situações complexas, que eu digo, eu oro e peço, Senhor, me dá sabedoria, porque isso eu não tenho ideia de como que eu vou resolver. E de repente as coisas clareiam e as pessoas que estão à volta dizem, mas como é que ele conseguiu ter essa decisão tão certa, tão objetiva e trazer esse resultado? Não sou eu, é ele, é a sabedoria dele. E nosso desejo é que você sinta essa segurança de pedir a Deus o que você precisar, o que você deseja naquilo que você precisa, nas coisas simples e nas coisas complexas. Experimente porque a Bíblia é a palavra de Deus que diz isso. Que se nós o buscarmos a Deus com sinceridade, com fé, nós vamos ver a glória de Deus. E é isso que nós desejamos, é que você veja a glória de Deus. É que você leia as Escrituras e tenha compreensão das Escrituras, mas isso somente através do Espírito Santo. Porque hoje muitas pessoas buscam reavivamento, buscam o Espírito Santo, enrolam as suas línguas dentro das igrejas e ficam, como disse o apóstolo Tiago, com vãs repetições. Porque é uma língua que é uma repetição. Se você vê ele amanhã falando, entre aspas, em língua, ele vai estar repetindo a mesma coisa. Língua dos anjos em lugar nenhum, isso é papo furado. Não existe essa coisa de língua de anjo repetido. Anjo não fica com essa repetição vã. Língua de anjos, coisa nenhuma. As pessoas estão sendo enganadas dentro das igrejas, enganadas pelo inimigo. Falar em línguas é o que aconteceu lá em Atos 2. E qual foi o resultado de Atos 2? Ali saiu um mandamento. As pessoas querem falar a língua dos anjos, mas não quer seguir o mandamento de Atos 2. Língua dos anjos foi Atos 2. Línguas estranhas foi Atos 2. Se você não tem conhecimento de Atos 2, leia Atos 2. Acesse a nossa série aqui, Você Crê na Bíblia? Ali nós estamos falando a respeito da verdadeira língua estranha, da língua dos anjos. O que se diz normalmente língua dos anjos, língua estranha, é uma repetição, uma vã repetição que as pessoas estão sendo enganadas, achando que estão cheios do Espírito Santo e estão com o espírito de pessoas que estão enrolando-as. E é por conta disso, prezados irmãos, que o avivamento não vem. O verdadeiro avivamento não vem. É banho de água morna que esse povo está levando nessas igrejas. Sai dali todos calorosos, animados. Quando mal sai dali, volta para o mundo de novo, praticando coisas que nem pessoas do mundo praticam, com mentiras e com tantas outras coisas, sendo enganados até pelos seus próprios líderes. Por quê? Porque estão
ouvindo o evangelho que não é o evangelho de Jesus. Mas, enfim, neste nosso pensamento, nós pegamos aí o livro, então, de Joel, capítulo 2, versículo 25 ao 27. E aqui está o problema, veja. E restituí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. Nós viemos algumas reflexões atrás falando nessa linha aqui, a respeito desse assunto. O meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor nosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Deus tem enviado para os nossos dias uma mensagem, e aquele que crê nesta mensagem não fica envergonhado. Fica envergonhado aquele que crê em sistema organizado, que crê em líder, em pastor acima de Deus, coloca o pastor acima de Deus, coloca o bispo acima de Deus, coloca o apóstolo acima de Deus, chega a nomear pessoas como profetas e os colocam acima de Deus. Quando o profeta é a boca de Deus, ele é apenas a boca de Deus, ele é um instrumento na mão de Deus. Aquele que se nomeia profeta e se coloca acima de Deus não é profeta verdadeiro, é falso. Mas Deus tem nos enviado uma mensagem que é verdadeiramente Deus falando nos nossos dias. Nós falamos sobre isso nesta série Você Crê na Bíblia. E saberás que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor teu Deus e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Mas não será envergonhado aquele que crê, aquele que reconhece. Agora veja, se há algo errado na igreja hoje, por que a igreja não recebe o reavivamento, o verdadeiro reavivamento? Não se falar de línguas que é uma enrolação, uma repetição, uma vã repetição. Palavras repetidas, sem tradução, sem interpretação, porque não tem interpretação. Inventado, é coisa da cabeça. São vãs repetições, meia dúzia de enrolação de língua, e quer dizer que aquilo é Espírito Santo. Então, se há algo errado na igreja hoje, que ela não está progredindo da maneira que deveria, em minha opinião, deveríamos voltar para a prescrição. Descobrir exatamente o que está de errado, que esta igreja está tão doente, que existe doença em nossa igreja, a doença do pecado. Então temos que descobrir o que o médico prescreveu, e ver se nossos pastores farmacêuticos estão dando a receita correta. Mas o próprio Jesus disse: errais por não examinar as Escrituras. Está cheio de crente dentro da igreja, aplaudindo os seus pastores que estão indo pregando contra a palavra de Deus e não estão vendo, cegos espirituais. Crentes cegos espirituais, com pastores cegos espirituais, cego guiando cego, ambos cairão no buraco, enchendo a igreja, enchendo. E as pessoas dizem: eu estou na maior igreja, então eu estou no que é certo. Será? Você tem certeza disso? Ou será que você não está correndo o risco de decepcionar-se naquele dia? De ver que você não entrou porque o que você estava ouvindo não está de acordo com a palavra de Deus. Você já pensou nisso? Porque, prezado irmão e irmã, salvação é individual. Você não vai chegar naquele dia e falar assim: olha, é meu pastor que pregou uma mensagem fraca, um evangelho fraco, Jesus. E agora joga na culpa do seu pastor, joga nas costas do seu pastor que você ouviu para ver se vai valer naquele dia. Não vai, porque a responsabilidade é sua, individualmente, de ouvir a voz de Deus. Abraão tinha fé individual, e se nós dizemos que temos fé individual, nós devemos buscar a fé diretamente com Deus, através da palavra de Deus, através da revelação do Espírito Santo.
não é colocando o pastor acima do Espírito Santo. E o que mais está acontecendo hoje é que as pessoas são preguiçosas espirituais. Confiam tanto no seu pastor que não buscam o Espírito Santo. E aí ficam enganadas, ouvindo evangelho papinha. São adultos e estão comendo papinha, comidinha de bebê, e não cresce espiritualmente. É isso que está acontecendo hoje. Então temos que descobrir o que o médico prescreveu. E lembre-se, você pode acrescentar algo bem parecido a uma escritura diagnosticada. Pode. Os pastores farmacêuticos podem receitar algo parecido, genérico, mas não tem o mesmo componente. É genérico ruim, é genérico pirata. Antes, quando o genérico tem o mesmo componente, você pode tomar, porque é o mesmo componente. O problema é que é genérico pirata, é componente fraco. E isso faz com que mate o paciente. E se alguns de nossos farmacêuticos, e o mensageiro está dizendo, pastores, tiverem acrescentado algo à prescrição de Deus, se acrescentou algo que não está aqui, mas ele acrescenta porque é interessante acrescentar. É bom por ouvido das pessoas, e aí ele acrescenta. E ainda tem a coragem de dizer que é revelação. E se tiverem acrescentando, estão matando o paciente, deixando-os morrer no pecado. Agora veja, você diz, se eles forem sinceros, eu estou ouvindo um evangelho que eu sei que não é muito certo, mas ele é tão sincero. Não, isso não é desculpa. Um homem, o farmacêutico, ministrou ácido carbólico a um homem aqui há alguns anos, tão sincero quanto poderia estar. Uma farmácia registrada e matou o homem. Sincero, lendo, explicando do próprio intelecto de forma sincera, mas não tem conhecimento. E aí aqueles que estão ouvindo morrem. Então esse farmacêutico receitou ácido carbólico. Sincero foi ele ao receitar. Ele não queria matar, mas matou. Veja. E no entanto ele foi sincero. Sinceridade. Eu tenho visto tanta sinceridade entre os pagãos que faria a sinceridade cristã parecer algo bem lá do passado, dos velhos tempos, sinceridade fraca. Essa sinceridade que os evangélicos andam tendo é fraca. Sinceridade hipócrita, falsa. Tenho visto pagãos colocarem seus bebês na boca de um crocodilo para sacrificá-los a um deus das águas. Eu não pude encontrar essa sinceridade entre os cristãos. Eu tenho visto pessoas deitarem sobre estacas, quebrarem ossos dos pés quando eram criancinhas. Os vi pegarem bebês, criancinhas, e cortá-los e marcá-los, sangrá-los e às vezes vi tirarem suas vidas. Sinceridade profunda, mas estão errados. Então, prezado irmão, prezada irmã, não é sinceridade que vai te colocar no céu, não. Se eu for sincero, não é sinceridade que vai te salvar. O mensageiro pregando este sermão, o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. O mensageiro de Deus para esta era, segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, sobre o qual nós falamos na série Que Você Crê na Bíblia. Ele vem, abre os olhos e nos diz, para de ser cego espiritual, pensando que só porque você é sincero, porque você dá esmolas, porque você faz bem para outras pessoas, porque você é um frequentador de igreja, porque você contribui com a obra, com o seu trabalho, com dinheiro, pagando seus dízimos, suas ofertas, sendo sincero, para de ficar acreditando que é isso que vai te colocar na vida eterna, porque não é. Isso é parte, porque você é um cristão, você contribui. Porque você é um cristão, então você fala desse evangelho para outras pessoas. Porque você é um cristão, então você frequenta a igreja. Isso é porque você é um cristão.
Mas não é por isso que você vai no céu, porque não é por isso que você vai entrar na vida eterna. Porque as virgens nécias também eram sinceras, mas elas ficaram. As virgens nécias não tinham azeite. Leia a parábola das virgens nécias e as prudentes. Eram sinceras, virgens como as prudentes, mas acontece que elas não tinham azeite. Elas tinham azeite, do mesmo azeite das virgens prudentes, mas era pouco. Sinceras, mas não tinham aprendido a buscar mais azeite. Sinceras, mas tinha pouco azeite, pouco Espírito Santo. Não confie no pouco de Espírito Santo que você tem, no pouco de Espírito Santo que te levou a ler Atos 2, 37, 38, crer e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é pouco Espírito Santo ainda. Não confie que porque você enxergou que para esses dias Deus tem enviado um mensageiro e que está tudo certo, é só isso. Não é só isso não, isso é pouco ainda. Você tem que entrar mais, você tem que comer mais, você tem que ter azeite sobrando. As virgens prudentes tinham azeite sobrando. Tome cuidado com o evangelho que te leva a ficar na zona de conforto. Evangelho que já não te exorta mais. Evangelho que já não te chacoalha mais. Toma cuidado com esse evangelho fraco que você está tomando. Doses fracas. É azeite, mas está misturado. É azeite mais fraco. Não te exorta mais. Não te leva a sentir falta de buscar mais o Espírito Santo. Tome cuidado com esse tipo de evangelho, que é o que mais tem. Tome cuidado. O que nós precisamos é do evangelho puro. Do evangelho puro e inadulterado, sem nenhuma mistura. Um evangelho que nos leva a confiar, sim, no líder, no pastor, naquele servo que Deus colocou e que é a boca de Deus para os nossos dias. Mas até mesmo se nós ficarmos apenas confiando no mensageiro, eu creio que ele é o mensageiro de Deus para essa era. Não basta isso. Você tem que ir além. Você tem que crer na mensagem que ele trouxe, na mensagem que ele pregou, e permitir que esta mensagem te transforme. Do contrário, meu irmão, minha irmã, você está correndo sério risco de ser uma virgem nécia e ficar aí com azeite, mas pouco azeite. Não ter azeite na medida correta para ter a sua lâmpada acesa na hora de maior escuridão, que é a que nós estamos já na hora de escuridão, mas vai ficar mais escuro, vai ficar pior. E se você não tiver a medida certa de azeite, você vai ficar na escuridão, não vai dar tempo mais de buscar azeite. Que Deus abra os seus olhos para que você tenha essa compreensão. E agora nós vamos orar e você vai orar. E você vai pedir pela sua necessidade, seja cura, seja emprego, seja libertação, ou seja essa abertura da sua mente, essa revelação para que você compreenda que você precisa de mais Espírito Santo. E você ore e Deus vai te responder. Estamos certos disso. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor prometeu que todo aquele que buscasse ao Senhor com fé veria a glória de Deus. Pai, eu confio que o meu irmão, que a minha irmã que está orando comigo agora, ele pode ver, ela pode ver a glória de Deus na vida dela. Seja através de uma cura, de uma libertação, de um milagre, seja através da revelação, a abertura da compreensão para que possa compreender verdadeiramente as Escrituras e sentir a necessidade de buscar o Espírito Santo, até que, como aquelas virgens prudentes, eles tenham o azeite sobrando, Espírito Santo sobrando, não Espírito Santo como as virgens nécias tinham, um pouco só, a primeira experiência, não buscou mais nada, mas que eles tenham um verdadeiro Espírito Santo e sobrando. É o meu desejo, Pai, para que nós possamos estar alinhados com a Tua palavra, a Tua noiva esteja pronta para a hora da Tua chamada.
Nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo, seja atendido o desejo, a necessidade do meu irmão, da minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos em breve aqui através dos canais, dos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde, até breve.